Bom dia a todos, aulinha de Física, terceiro ano. Vamos estudar hoje um tema. Na aula passada a gente estudou estática e hoje a gente vai falar de eletrodinâmica. O que é a eletrodinâmica? A eletrodinâmica estuda as cargas elétricas em movimentação. A eletrodinâmica estuda as cargas elétricas que passam pelos fios, ou, em suma, estuda a corrente elétrica, tá? A dinâmica, então, estuda a corrente elétrica. Mas essa corrente elétrica, essa dinâmica, né? Ela é produzida por pilha, por bateria, por tudo. Aonde a gente tem essa organização elétrica, a gente vai ter corrente elétrica. E é isso que a dinâmica estuda. Mas o nome corrente elétrica, ela tem uma definição. E é isso que a gente vai ver agora. O que é corrente elétrica? Vamos imaginar aqui, pessoal, imaginem comigo aqui, ó, um condutor metálico, um tubo metálico, tá? Existe dentro desse tubo grande quantidade de elétrons, tá? Que estão fracamente ligados aos seus átomos de origem, tá? Tudo certo aí. Muitos desses elétrons, eles conseguem se libertar dos átomos e começam a se mover de forma aleatória pelo material. Tá bom? Imaginou aqui, dentro os elétrons estão caminhando de forma desordenada. Esses elétrons, nós vamos dar o nome de elétrons livres. Eles estão desordenadamente dentro do condutor. O que é que vai acontecer? Se eu pegar uma determinada força, tá? E colocar entre dois pontos do condutor, exatamente como a gente está vendo na foto da apostila, tá? Eu vou fazer com que grande parte desses elétrons livres passem a se movimentar em uma direção específica que eu determino com a força que eu estou aplicando, entendeu? Esse movimento das cargas elétricas dentro do condutor é a corrente elétrica, entenderam? Então, um determinado condutor, sem aplicação de força, está ali dentro dele vários elétrons livres, caminhando desordenadamente. A partir do momento que eu pego aquele condutor e coloco ele numa instalação, aplico força em ambos os lados, eu vou fazer com que os elétrons ali dentro passem a se movimentar de forma ordenada. E essa movimentação ordenada dos elétrons livres, eu dou o nome de corrente elétrica. Tranquilo? Simples, né? Vamos lá. Dentro da corrente elétrica, a gente tem vários tipos de materiais que são utilizados, tá? E esses materiais são classificados de acordo com a quantidade de eletricidade ou de corrente elétrica que passam por eles. Olha que interessante. Eu tenho o condutor, o semicondutor, ó, aqui, e o isolante. O condutor, pessoal, o próprio nome já diz, são materiais onde os elétrons, onde a corrente elétrica passa com facilidade, não encontra nenhum tipo de oposição. Então, o condutor conduz a corrente elétrica de forma livre, sem obstáculos. O semicondutor, ele já faz com que a corrente elétrica encontre, em alguns momentos, dificuldades para circular no condutor, tá? Na instalação. Então, o semicondutor, a corrente elétrica opõe, em alguns momentos, a passagem da corrente elétrica. E o isolante, aí o próprio nome já diz, isola a corrente elétrica, não permite a passagem da corrente elétrica. Então, ó, condutor livremente, semicondutor bloqueia em alguns momentos e o isolante bloqueia totalmente a passagem da corrente elétrica. Tranquilo? Show de bola, essa parte é bem tranquila. E como é que eu meço a capacidade, a força, a intensidade da minha corrente elétrica, da minha eletricidade? Existem dois termos, pessoal, dois nomes que nós utilizamos, o volt e o ampere. Mas qual é a diferença dos dois? Olha que interessante. O volt é a força, é a tensão elétrica, é a força daqueles elétrons dentro do condutor. O ampere é diferente, é a intensidade, ou seja, é a quantidade de elétrons que estão circulando por segundo através de um fio. Então, eu tenho aqui um fio, uma determinada instalação, e ali tem vários elétrons passando. A quantidade de elétrons que circulam naquele momento é medida através da amperagem, tá? Do ampere. E a força, a capacidade, a tensão daquela instalação, daquela circulação elétrica, é medida pelo volt. Tranquilo? Até aí, acredito eu que não tenha segredo, né? Bem de boa, pessoal. Bem resumido, mas bem fácil de entender
o que é a corrente elétrica, o que é isso que está no nosso dia a dia, né? Que está aqui no fio, aqui de onde eu estou gravando, que está na sua casa aí, que muitas vezes nós não conhecemos e nos submetemos a algum tipo de função que até pode nos machucar, como um choque, uma descarga, algo nesse sentido, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente trata com instalação elétrica, existem os profissionais já capacitados para isso, né? E sempre que a gente vai mexer com instalação elétrica, vai mexer com a corrente elétrica, a gente costuma ter resistências, né? Encontrar algum tipo de resistência, né? Olha que interessante essa questão da resistência elétrica, pessoal. Olha que exemplo bacana que a apostila nos dá. Se uma pessoa passar pelo meio de uma multidão, caminhandinha ali, ela vai começar a bater nas pessoas, vai ter dificuldade de andar e essa dificuldade ela vai aumentar cada vez que a multidão crescer. Conseguiram visualizar isso? Bem tranquilo, né? Isso acontece, pessoal, tá? E um condutor elétrico, acontece a mesma coisa. Os átomos e os íons que presentes no condutor, eles vibram em torno da sua posição de equilíbrio. Não entendi, mas vamos entender melhor, ó. Portanto, as cargas elétricas que constituem a corrente, ou seja, os elétrons, eles encontram oposição e resistência durante a caminhada. Então, o que acontece? Quando eu tenho alguns átomos e íons vibrando em torno de onde eles estão ali, a corrente elétrica pode encontrar resistência na sua passagem, tá? Existem alguns movimentos, alguns aparelhinhos, alguns negocinhos que impedem que agem nessa resistência. Olha que interessante. Os dispositivos construídos, né, para produzir resistência à passagem da corrente recebem um nome, são os resistores que você tem aí na sua casa. Olha que interessante. Os resistores transformam a energia elétrica em calor. Então o que acontece? Quando eu instalo o meu chuveiro, dentro do meu chuveiro, do meu aquecedor, do meu ferro, todos esses aparelhos têm resistores. Esses resistores, quando instalado o aparelho, esse aparelho, claro, vai receber a corrente elétrica gigante, vindo ali com intensidade. Quando chega no resistor, esse resistor vai barrar a passagem da corrente e vai transformar essa passagem em calor. E esse calor vai ser transmitido para o aparelho. E aí, claro, eu vou tomar lá o meu banho quente, vou passar minha roupa, aquela história toda, tá? Caso isso não acontecesse, eu receberia uma descarga elétrica muito forte ali pelo chuveiro, né? Claro que iria queimar, estourar o aparelho, aquela história toda. Então, o resistor serve para impedir a passagem direta, não impedir totalmente, impedir a passagem direta da corrente e transformar essa corrente em calor. E aí, claro, a gente vai utilizar, né? Resistência elétrica, então, pessoal, conceitualmente falando, é a grandeza elétrica que reflete a propriedade dos materiais em resistirem à passagem da corrente elétrica, tá? Então, se eu não tiver uma resistência, um resistor, algo nesse sentido, eu vou, claro, estourar o meu aparelho, estourar o meu produto. Por isso, pessoal, que interessante, ó. Quando queima a resistência de um chuveiro, por exemplo, a corrente elétrica para de existir. O calor para... Ah, mas para de passar energia? Não, a corrente elétrica está ali. Só que quando ela chegou no chuveiro e a resistência queimou, a água fica fria, porque não vai ter transformação da corrente elétrica em calor. Deu para entender? Aí eu vou lá e troco a resistência, ligo novamente e volto a aquecer, tá? Porque aí, claro, volta a funcionar todo o processo, tá? Então a energia elétrica, a corrente elétrica, ela é, claro, benéfica, ela é necessária para o nosso dia a dia, mas, claro, com certos cuidados. Olha que interessante, pessoal. Quando eu vou instalar lá na minha residência, né, uma determinada instalação elétrica, o eletricista vai fazer para mim, não, vamos colocar aqui os fusíveis e os disjuntores, né? Mas por que eu preciso ter um fusível ou um disjuntor na minha instalação elétrica, pessoal? Disjuntores, tá, são dispositivos eletromecânicos que funcionam, pessoal, como interruptores imediatos da corrente, tá? Eles protegem a instalação contra algum dano, um curto-circuito, uma sobrecarga elétrica, durante um temporal, durante a queda de um raio, durante um acidente na rua. Tudo isso pode gerar uma sobrecarga na instalação elétrica. E aí o que vai acontecer? O disjuntor que está ali, ou até mesmo algum fusível, eles vão
proteger a minha instalação, porque eles vão desligar imediatamente a passagem da corrente elétrica. Por isso que é extremamente necessária aquela caixinha, né, que tem o botãozinho ali, que de repente da sobrecarga os botãozinhos caem, né, eles mudam de posição, eles desligam para impedir a sobrecarga, né. O mais legal do disjuntor é que ele pode ser ligado manualmente. Então deu lá uma explosão, a determinada situação, o disjuntor caiu, tua energia pagou, claro, porque caiu o disjuntor, protegeu. Assim que acalmar tudo, você vai lá, liga novamente manualmente e a corrente elétrica volta a funcionar, tá? Então esse é o disjuntor. O fusível tem o mesmo processo, só que para quem não conhece, o fusível é como se fosse uma pequena lâmpadazinha, tem até um desenho na apostila aí, pessoal, ó. A diferença é que o que acontece do fusível para o disjuntor? O objetivo é o mesmo, proteger a instalação. Só que o fusível, dependendo da sobrecarga, ele queima. E eu só vou conseguir proteger novamente se eu substituir o fusível, né? Isso acontece muito em carro, né? Os carros têm ali os seus fusíveis, queimou alguma coisa, troca ali na parte elétrica, volta a funcionar. Então, tanto o disjuntor quanto o fusível tem como objetivo a proteção da corrente elétrica, da instalação elétrica, porque a corrente, ela não vai pensar assim, ali não tem disjuntor, eu vou passar de forma mais leve. Não, a intensidade e a força é a mesma, o volt e a amperagem é a mesma. O que vai proteger a minha instalação é aquilo que eu coloco ali, no caso, fusível, disjuntor, resistência, objetos que vão me ajudar a proteger. Beleza, pessoal? Basicamente é isso, tá? Aqui para frente só tem as atividades. Claro que é um assunto muito bacana, teremos muita coisa para falar, exemplificar, mas basicamente é isso que a gente precisa entender para seguir o nosso trabalho aqui no nosso curso. Valeu? Muito obrigado e até a próxima aula, tá?